Então, vai lá, mais pronto. Show. Boa tarde, sou o Guilherme, sou redor do TI. Vou tentar no tema de revisão hoje, que é a sedação na UTI. Estou aqui brevemente da programação, começar falando um pouco de alguns conceitos de farmacocinética, depois falar alguns tipos de sedativo, falar sobre escalas, depois tentar montar aí uma linha de raciocínio sobre as estratégias do manejo, alguns ETTs que tentaram aí mostrar as evidências das estratégias, complicações, depois concluir com umas palavras finais. Começando aqui falar um pouco de farmacologia, principalmente farmacocinética, diversos modelos. Sou eu. Não, sou eu aqui. Diversos modelos tentam criar como um fármaco age, tempo de duração, meia-vida, o que acontece no corpo humano. E nessa parte da farmacologia, o que começou a ser usado foram os modelos compartimentais. Nesse modelo de compartimento único, primeiro estava pensando que o corpo humano era um ponto homogêneo, só tinha um compartimento, que no caso aqui seria o plasma. Se ele infundir uma droga, ia ter esse volume de distribuição, que na verdade não é o volume fisiológico do sangue, por exemplo, na verdade é o grau de distribuição do fármaco dentro de um compartimento, no caso aqui o plasma, e a eliminação. Tendo algumas variáveis, né, como tanto a variáveis da droga em si, disponibilidade, volume de concentração, e a eliminação pela constante K e pelo clearance. Lembrando também que esse clearance aqui não necessariamente é o clearance renal, mas é como a droga eliminada do corpo, pode ser um clearance hepático, renal, entre outros. E nesse modelo que foi feita essa meia-vida, uma curva aí, que você transforma ela para logaritmo, uma curva reta, linear, porque é um modelo que tudo que entra, sai. Não tem nenhum outro tipo de redistribuição entre eles. Lembrando aqui que a meia-vida é esse log aí natural de base 2, vezes esse volume de distribuição com uma característica do fármaco, sobre o clearance aí, que também é a característica da pessoa. Aí lembrando que a cada uma meia-vida, cai 50% da concentração plasmática da droga. Aí, continuando esse raciocínio aí de modelos compartimentais, os modelos que tentam ajustar com mais precisão como o fármaco vai agir dentro do corpo humano. Tem modelos de 2, de 3, modelo de multi-compartimental, por software. Vou iniciar isso com 2 para aí, mas só para entender a ideia dos compartimentos. Tendo aqui... Tendo o compartimento central aqui, com o compartimento que é o plasma, que é desse compartimento aqui que vai sair o fármaco e vai para o sítio efetor. Vai para a biofase e vai acontecer a ação que a gente quer do fármaco. Só que desse compartimento central tem outros compartimentos no corpo. Tendo aqui um compartimento aí periférico. Pode ser tanto um compartimento aí de uma absorção ou uma distribuição rápida, sei lá, ou são vascularizados, por exemplo, em fígado, ou também pode ser compartimentos aí que tem uma distribuição mais lenta, ossos, tecidos adiposos, músculo, que vai diferenciar de acordo aí com a constante K, que é a constante que distribui e redistribui os compostos entre os compartimentos periféricos e o central. E a eliminação sempre acontecendo a partir do central, porque você está contando constante K1, sendo um central. Esse zero, que na verdade nem é zero, é um O de outside. E o clearance aí. Continuando um pouco mais para frente, tem aqui a curva daquela uso da minha vida, que é a curva baseada nesse modelo de compartimental. Que tem aqui na primeira fase, uma fase aqui de distribuição, que é uma fase aqui, lembrando que está em log, não está em concentração. Tem a fase aqui de distribuição da droga, que é a minha vida alfa, que acontece de maneira mais rápida, que acontece indo, tanto pela diferença de concentração dos tecidos. E aí, depois da fase de redistribuição, e aqui a fase de eliminação da droga, a minha vida beta. Na verdade, as duas é a queda de 50% da concentração, a alfa ali no plasma, e a beta aí engolindo todos os compartimentos no corpo. Lembrando que quando a gente pensa em quanto tempo não vai ter mais fármaco no corpo da pessoa, tem aquela ideia de 4, 5 minhas vidas, para você pensar que não tem mais nada. Normalmente as pessoas usam a minha vida beta para esse cálculo.
pensando aí em todos os compartimentos. E nesse raciocínio que eu queria chegar aqui, nesse conceito aqui de minha vida contexto dependente. Minha vida contexto dependente não é um valor único, na verdade é uma função, onde o contexto que é dependente é a duração da reclusão. Então, se tem drogas que são infundidas aí ao longos períodos, acabam se acumulando em outros compartimentos, e essa redistribuição aí com diferentes constantes acabou influenciando na minha vida total e do quanto a fármaco ativo no corpo da pessoa. Aqui é importante ressaltar, por exemplo, propofol, ketamina, etomidato, tem uma meia-vida aqui contra dependente, que é bastante constante ao longo do tempo, independente do tempo de infusão. Obviamente tem um aumento, mas nada que seja tão significativo na nossa prática clínica. Pensando aqui em midazolam, talvez um pouco mais, um pouco mais acentuada. Um exemplo clássico é o fentanil, que não está aqui, mas ele fica mais ou menos entre aqui a curva do diazepam e do tiopental, que a minha vida, em torno de uns 20, 10, 15 minutos, e depois de 2, 3, 4 horas de infusão, minha vida pode explodir aí para 300, 400 minutos, dependendo da pessoa. Isso é relevante no conceito principal do fentanil, e em contrapartida, o fentanil, que os anestésicos gostam bastante, ele até pode ser chamado de um contexto independente, contrapondo esse conceito, de que independente do tempo da infusão da droga, ele vai manter uma meia-vida em 3 e 5 minutos, porque ele é metabolizado muito rápido. Não interessa se ele está acumulado em tal compartimento ou não, a metabolização dele é tão rápida que ele fica em contexto independente. Agora, falando aqui um pouco dos sedativos, vou falar de midazolam, ketamina, propofol e Precedex. Falando um pouco aqui do midazolam. Ele tem uma ligação a receptores GABA-alfa, ele não chega a bloquear a anemia, mas uma modulação desses receptores. Ele também tem o poder ansiolítico de relaxamento, não apresenta aí efeito anestésico. Possui tolerância cruzada com álcool, né? A gente sabe, essa paciente etilística, esses dólares cavalares aí para a gente chegar no nível de sedação que a gente quer. Tem a amnésia anterógrada, um dos fatores aí que precipitam delírio, tem que lembrar, né, benzodiazepínicos, os pacientes aí já tem fatores de risco, são suscetíveis a delírio, midazolam não é uma boa ideia de sedativo, e tem metabolito ativo, ou seja, em pacientes com disfunção orgânicas, principalmente renal, ele acaba acumulando esse metabólito depois de ser metabolizado pelo fígado, e esse midazolam tem ação, midazolam mineral. Depressão ventilatória e um risco de hipotensão. Aqui eu deixei em cada partezinha as doses de ação, para quem quiser anotar depois. Aí, falando um pouco do propofol, ligação aos receptores GABA-alfa também. Alguns estudos indicam já que ele tem alguma relação aí com o NMDA, com essa parte aí mais do glutamato. Uma coisa boa dele, uma qualidade, é uma vida curta. Como a gente tinha visto, a vida com contexto dependente dele não varia tanto ao longo de grandes infusões aí prolongadas. Tem aquela famosa síndrome da infusão do propofol, abdomiólise, uma dor metabólica grave, uma falência renal, mas normalmente acontece em infusões maiores, acima de 3, 4 miligramas quilo hora. Lembrando também que o propofol ele tem uma carga lipídica alta, ele tem uma questão calórica, ele tem triglicérides. Lembrando que o in-médio propofol é igual a 1 quilocaloria, que tem 0,1 gramas de lipídios, que pode causar até uma hipertrigliceridemia aí ao longo do tempo, com infusões muito prolongadas. Pode até ser uma causa de pancreatite em alguns casos. Cardiodepressor, também vasoplégico, não apresenta efeito anestésico quanto o midazolam. Tem poder anticonvulsivante, podendo aí ser usado até em estado de mal, expressão renal metasepática, não vai ter esse acúmulo aí depois de terminada a infusão. Ketamina. Eu não vou falar tanto da ketamina na apresentação como um todo. Ketamina, para a gente, mais como um analgésico, mais como um uso mais peri-procedimento, uma intubação, ou mesmo com uma bomba de teta para dor, e não tanto para a sedação em si. Ketamina tem efeito em diversos receptores, como opioide, aí, isso por conta do seu poder analgésico.
ativação GABA e bloqueio NMDA, causando a sedação, e o anticolinérgico cipatonimmédico aí, que dá aquela estabilidade hemodinâmica que a gente gosta. Aumento da PA, frequência cardíaca, resistência vascular sistêmica, por conta dos efeitos simpatomiméticos, sem efeito no drive, causa aí uma broncodilatação. É um anestésico sedativo dose dependente, 0,1 até um 0,2, 0,3 aí dá um poder mais analgésico para o paciente. E entre 0,5 e 1 é meio que um limbo, depende muito do perfil do paciente, a sensibilidade, pode já causar um grau de dissociação, e acima de 1, aquela dose de intubação aí para sedar o paciente. E por todas essas características, o uso concomitante da ketamina ou como adjuvante acaba diminuindo aí o uso de droga vasoativa, de opioides e outros sedativos. E causa aí efeitos colaterais como alucinações, disforia, efeito dissociativo, que a gente pode até usar o propofol ou midazolam um pouco antes, até concomitante com a ketamina para tentar diminuir esses efeitos. Aí aqui está o quadrinho. Aí falando do Precedex, é um agonista do alfa-2 central, assim como a piridina. Também tem a qualidade de ter uma meia-vida curta. Você tem um poder sedativo, né, analgésico também, ansiolítico, utilizado aí também como opção de tratamento para pacientes com delírio, com agitação psicomotora. Quais efeitos colaterais aí do Precedex? Hipotensão e bradicardia. Também não tem efeito no drive ventilatório. Também não tem metabólito ativo, excreção renal. E nunca deve ser feito em bolos. Aí aqui um pouquinho das qualidades dele. Aí falando um pouco de escalas, eu não trouxe as escalas em si, que a maioria de vocês já viu, dá para precisar depois, senão vai ficar muito longo. Mas eu trouxe esse estudo aqui do professor Marcelo, que avaliou aí a viabilidade e a replicabilidade de diversas escalas dentro de uma unidade de UTI. Afinal, por que utilizar a escala? É como se fosse uma ferramenta para a gente passar uma informação sobre o ponto o paciente está sedado para outro, plano de saúde, de outro médico. E nesse estudo aqui ele avaliou o RAS, o Glasgow não feito para sedação, mas acaba sendo extrapolado em alguns casos, para esse uso, o Ramsay e o SAS. E aqui, por essa tabela, por exemplo... Oi. Enfim, aqui nessa tabela, tipo, por exemplo, enfermeira com a fisioterapeuta, enfermeira com o médico, enfermeira com o residente, acaba vendo qual a melhor intercorrelação aí, a replicabilidade dessa escala de maneira correta. A gente vê que tanto o RAS quanto o SAS tem uma boa replicabilidade, enquanto o Glasgow tem uma das piores. Um dos pontos positivos, tanto para o RAS quanto para o SAS ser utilizado, é que eles conseguem falaram bastante sobre a profundidade de sedação do paciente, não só o paciente está sedado, não está sedado, falaram os graus de sedação do paciente, tanto quanto os graus de agitação do paciente. Consegue ser mais preciso que o Ramsay, por exemplo, 1 mais agitado, 6 mais sedado. E também lembrar que não é necessário utilizar as escalas, isso sempre, se quiser pegar e comentar, o paciente está calmo, está agitado, está conversando, abertura com a espontânea ou não, mantém um segundo tempo, também é uma opção, é uma coisa que a gente só tem que passar a informação com clareza e que a pessoa entenda com clareza. Aqui eu vou falar um pouco da evolução das estratégias, como que foi o raciocínio assim, até chegar a uma sedação hoje em dia. Na década de 90 ali foram feitos, vou tentar resumir isso, depois eu falo um pouquinho de cada um desses artigos. Na década de 90 foram feitos estudos aí sobre os efeitos deletérios dos sedativos, foram feitos os primeiros estudos sobre alguns protocolos de sedação, sobre a comparação entre protocolo e sem protocolo. Aí na década de 2000, o CRES já veio com o conceito aí de despertar diário, diversos estudos foram feitos sobre isso, reforçando cada vez mais que uma sedação leve acaba sendo melhor que uma sedação aí não guiada por alvos. E depois, na década de 2010 até hoje, acabaram vindo aí diversos artigos sobre não sedar, será que não sedar também é uma coisa boa ou não, terminando aí com não seda, e também a época dos bundles,
lembrando que um paciente não é só a sedação em si, mas também pensar em diversos outros pontos que possam melhorar a qualidade do paciente na UTI, e assim também diminuir o nível sedativo, entre outras coisas. Aí, aqui, começando com esse artigo aqui de 99, onde foi a implementação pelas enfermeiras de um protocolo de sedação, onde eles tinham um alvo, que era RAS menos 2 a 0, se não me engano, versus como era usualmente feito na época. Era o médico ia lá, colocava a sedação que queria, o livro espontânea vontade, sem protocolo, sem alvo, sem nada. E o que ela viu? Ela viu que quando você tem um protocolo direcionado para a sedação, versus esse protocolo aqui que não tem alvo, menor tempo aí de ventilação mecânica, menor tempo de estadia na UTI e menor tempo aí hospitalar em relação ao não protocolo. Isso foi feito tanto no estudo protocolo versus não protocolo, como em diversos outros também, que reafirmaram essa ideia de que uma estratégia de sedação tem benefício em relação à sedação que não é guiada. Portanto, também ressaltar aqui que mesmo tendo protocolo ou não, mortalidade aqui não teve uma diferença significativa entre os pacientes. Aí, em 2000, veio o John Krause, que deu esse conceito de despertar diário, que nada mais é, você chega no plantão, 7 horas, vai lá, desliga a sedação do paciente, e vê como ele acorda. Ver como ele responde, se é sedação, se é analgesias, como é que ele está conversando, se ele não está conectando, se ele precisa de mais sedação ou não. E aí, se ele precisar de mais sedação, você vai religar a sedação na dose da metade, que foi vista inicialmente. Liga a sedação da dose, e assim por diante. Então, por isso, a gente tem diversas coisas positivas com essa estratégia. A gente consegue conversar com o paciente, consegue entender o paciente, a gente consegue ver o nível neurológico do paciente e também, ao longo do tempo, vai diminuindo as doses sedativas que você está usando. Então, a nossa está diminuindo 50% ao longo aí do tempo do sedativo. E o que ele chegou na conclusão? Chegou que os pacientes aí que usavam o despertar diário, que era um grupo de intervenção, ficavam 3,5 dias a menos em ventilação mecânica. E, em relação ao tempo de UTI, 2,4 dias. Também, ele fala também no estudo sobre por essa possibilidade de você conseguir conversar e avaliar o neurológico do paciente sem só ficar supondo a paciente lá sedada, está em razão dos 4 minutos, 5. Você não sabe o que está acontecendo dentro deles, quando tem uma coisa muito mais subjetiva do que objetiva de uma anamnese, de um exame físico, e acaba tendo mais tomografia, mais ressonância, mais função glicórica para tentar avaliar essa questão neurológica dele quando ele está muito sedado. E também, em outros estudos que fizeram a partir desses mesmos achados, já que até pacientes estavam muito sedados, tinham até 2 vezes mais eventos clínicos de desfechos únicos, como bacteremia, PAV, porque eles estavam mais em ventilação mecânica, tudo isso acaba piorando os pacientes que não têm uma sedação aí guiada. Aí aqui outro artigo aqui do professor Marcelo, que já que a gente viu que tanto o protocolo de sedação é bom, quanto a interposição diária ou despertar diário também é bom, mas qual será dele melhor? Será que algum é melhor em relação ao outro? Aí nessa meta-análise, ele viu que em relação à mortalidade foi neutro, não teve favorecimento a nenhuma das duas estratégias. Em relação ao tempo de ventilação mecânica, também não teve nenhuma, não favoreceu nenhuma das estratégias. Então, pelo menos o que para mim parece, isso tudo aí aponta a dizer, que não interessa tanto qual estratégia você usa, mas o que interessa é você ter uma meta, ter um guia, ter um nível de sedação que seja adequado ao paciente e o menor possível, sem exagerar. Aí, ao longo da década de 2000, 2002, aqui, esse comentário, o Krause foi fazendo vários comentários falando sobre essa necessidade de uma sedação mais leve, a necessidade da introdução de opioides, usar o opioide também como ferramenta para diminuir o nível da sedação, e iniciando aí essa ideia do paciente aí, não só com a sedação, mas como um todo. Nesse estudo aqui também, do Krause, 2006, ele randomizou 2 grupos de pacientes. Pacientes aí com uma dose intermitente de lorazepam,
ambos fazendo no despertar diário, com um propofol em indução contínua. Almejando aí, acho que era um RAS de -3 a 0. Mantendo o mesmo RAS, só que o Lorazepam com bolos intermitente, e o propofol sendo em bomba de fusão contínua. E o que ele viu? Ele viu que também, em relação ao benzodiazepínico, em relação ao propofol, acabou tendo maiores dias de ventilação mecânica nos pacientes do grupo de Lorazepam. Tempo aqui, livre aqui de UTI, acabou tendo mais do propofol. E mortalidade também, outro estudo que mostrou que a mortalidade, nesse grupo, pelo menos, ficou aí sem diferença significativa. Aí o CLES também, em outro estudo, ele avaliou, se a mortalidade muitas vezes não tem diferença. Você tem menor custo, tem menos impacto, tem outras questões clínicas envolvidas. Mas e o paciente, como é que ele fica depois disso? Será que a sedação atrapalha? Ficar acordando ele toda hora, tem algum desfecho ruim para ele no futuro? Será que ele vai lembrar das coisas ou não? Aí ele foi avaliar exatamente esses eventos pós-alta hospitalar. E principalmente o estresse pós-traumático aí pós-UTI. Ele viu, que parece, que o grupo de intervenção, que era o grupo do despertar diário, tinha menos eventos, significativo, em relação ao controle, que era um grupo que não tinha nenhuma meta aí, nenhuma estratégia. É isso. Aí, em 2008, veio o ABC Trial, onde, o caso também de novo, ele monta a estratégia de você o Uriel Care, o tratamento padrão, sem nenhum guia, sem nenhuma estratégia, junto isso com tentativa de desmame aí, com TRE, ou fazer aí um despertar diário com o TRE. E tentou avaliar aí essa tentativa e ver a questão do desmame e da ventilação mecânica nessas duas opções de sedação. Aqui está o qual utilizou, o algoritmo, aqui o controle, você mantinha o paciente sedado, tentava fazer aqui o desmame, se ele falhasse, voltava depois de um dia e tentava de novo. Assim, sim. E a intervenção, a mesma coisa, só que quando você voltava, o paciente estava acordado, você voltava com metade da dose e tentava de novo no dia seguinte. E o que ele viu com isso? Aqui no grupo aqui, intervenção, teve um tempo livre, né, de ventilação mecânica maior em relação ao controle, que usava sedativos aí em excesso, ou talvez sem até a necessidade de sedativos. Aí o tempo de alta da UTI aí menor no grupo da intervenção, do hospital também menor, e a mortalidade acabou até sendo menor também, até aqui de 14% em relação ao grupo controle. Interessante aqui saltar também das complicações, que, claramente, o paciente está acordado, tem esse despertar diário, ele vai acabar, eventualmente, se autoestubando, um paciente fica acordado agitado, etc. Teve um maior número de autoestubação, mas, em contrapartida, a necessidade de reintubação após essa autoestubação não teve diferença significativa. Ou seja, às vezes o paciente está muito sedado, às vezes ele nem precisa estar intubado. Avaliar todos esses conceitos diariamente faz com que os desfechos pareçam ser melhor. E também outra coisa que a ideia de montar esse estudo, de ver a diferença entre a prática do despertar diário com o tratamento padrão da época, sem nenhum protocolo, era reforçar mais ainda aquele primeiro estudo dele, que era o N100, que tinha menos pacientes. Esse aqui já foi um estudo muito cêntrico, o N um pouco maior, vai ratificar os benefícios do despertar diário. Aí, em 2014, começaram a ver os conceitos de bundle, o conceito de que o paciente não é só ir lá, pegar e desligar a sedação, como se fosse um número e pensar só nisso, só na farmacologia, pensar no paciente aí como um todo, pensar no delírio, pensar na dor, pensar na família, pensar em diversos fatores que a gente pode atuar, porque, na verdade, tudo acaba sendo um ciclo vicioso, essa imagem. Quis mostrar. A sedação está ligada com delírio, está ligada com fraqueza, que mantém a ventilação mecânica, e acaba uma coisa estando interconectada com a outra. Então, a ideia do bundle é tentar agir em cada ponto do paciente para tentar melhorar o desfecho e as qualidades dele, e a qualidade de vida dele aí dentro da UTI. Só resumindo aqui um pouco do bundle, acho que uma vez falar amanhã melhor, porque acaba entrando bastante mais em delírio do que a questão da sedação em si. Pensando sempre no manejo da dor, fazer o despertar diário, pensar
escolher o sedativo, o analgésico, de acordo com o perfil dos pacientes, de acordo com a farmacologia, os efeitos colaterais, o que é melhor naquele momento, e sempre pensando numa sedação leve. Manejar, prevenir, monitorar o delírio, mobilização precoce e o engajamento da família, aí pensando no paciente, acho que sempre também, e toda a sua família. Nessa mesma intenção veio o e-cash concept, que também é um bundle, também essa ideia do paciente como um todo, não só naquelas partes fisiológicas, não tratar ele como só um objeto ali de estudo, mas como realmente uma pessoa. Que vem no mesmo contexto aí do bundle também, pensando sempre em analgesia, minimizar totalmente, ao máximo possível, o tempo e as doses sedativas, pensar na família como centro também, e sempre começar aqui perguntando para ele se está confortável, perguntar para o paciente se ele está confortável. Tanto que é esse o algoritmo que eles trazem no artigo, que a primeira parte, a gente é conforto. Está confortável ou não? Esse é o primeiro ponto, as pensar antes de chegar e sedar alguém, sinceramente. Depois pensa, tá com dor? Não tá com dor? Analgesia. Aí depois de toda essa linhazinha, a última coisa que pode chegar é pensar em sedação. E mesmo assim, uma sedação aí leve, titular, uma sedação aí, pensei com um racional por trás, não só pelo método mais fácil, não, pode ser interpretado como fora essa conforme deixa de domingo lá. Em 2019 veio aqui para ratificar mais ainda essa questão dos bundles. Fizeram esse estudo aí com 15 mil adultos lá nos Estados Unidos e viram que a probabilidade quando se usa esses bundles de estar em ventilação mecânica cai, coma, delírio, resistência mecânica, e que a dor, claro que o paciente sem dor não consegue falar tanto sobre a dor, mas a curva também não parece tão inclinada igual essas outras aqui, e acho que na balança acaba sendo bem melhor se usar o bundle do que ficar tentando tratar uma dor que não muda tanto com o uso de sedativo. E aí, para finalizar, para fechar a questão dessas estratégias, sendo que eu não ceda, já tinha lá em 2010, já foi feito um artigo do Lancet, que mostrava a não sedação versus uma sedação leve, e que tinha um desfecho neutro. E aí veio não sedar aí com um N maior, com alguns desfechos, para ver se realmente não sedar o paciente é ruim, ou é mal, ou é bom, sei lá. E aí o desfecho desse não seda foi em relação à mortalidade até 90 dias, depois da randomização aí de um braço aí de cada dia, 350 pacientes em cada um, que não teve aí diferença significativa. Dias livres aí de delírio e coma, apoio também não tenho, na verdade, o grupo não sedação ficou um dia livre a mais, o grupo de sedação leve, e dias sem ventilação mecânica também, não teve nenhuma diferença significativa. Aqui na produção também, sem diferença significativa. Uma coisa que é importante ressaltar, depois em outras análises do non-SEDA, pensando também no pós-UTI, se a não SEDA é ruim ou não é ruim, tanto a cognição, a funcionalidade e outras características do então também não teve nenhuma diferença significativa. Ou seja, talvez não ter medo de não sedar, ou ficar a sedação leve e não ficar com tanto receio do paciente pensar em uma coisa a longo prazo para ele. Aí, aqui eu entro em alguns trials sobre os fármacos em si mesmo, não pensando tanto em estratégia, mas no uso deles em alguns cenários e a comparação entre eles também. Não vou falar de todos, alguns principais, que muitos acabam replicando os resultados dos anteriores. O SIDECOM, que foi o Precedex versus o Midazolam, que o que ele avaliou aqui? No caso, tinha o uso só do Precedex e do outro do Midazolam, que o tempo para chegar naquele alvo ali de sedação que a gente queria acabou sendo bem parecido em ambos os braços, não tendo aí diferença significativa. O tempo para extubação parece melhor no grupo do Precedex em relação ao Midazolam. Delírio, como a gente sabe, benzodiazepínico, provavelmente vai ser maior. Foi maior, 76% versus 54% dos pacientes tiverem alguma prevalência de delírio. E o uso aí de opioide como adjuvante, um analgésico, também não teve nenhuma grande diferença estatística, 79,5% versus 73,8%. Aqui da curvinha da prevalência de delírio ao longo do tempo do tratamento, você vê que o Precedex aí teve até uma leve
queda da curva, uma melhora aí da prevalência do delírio, vem sendo dado uma possibilidade para o tratamento. E o midazolam, tendo aí muito maior a prevalência em relação ao Precedex, que a gente viu naquele gráfico anterior. Aqui estão as curvas, aqui tem o tempo para extubação, realmente parece ser melhor aí o Precedex em relação ao midazolam, com PI de 0,1, mas o tempo da UTI não teve diferença estatística. Aí em 2012 veio o Midex e o Prodex, aí para avaliar tanto o midazolam versus o propofol, versus o Precedex, quanto o propofol versus o midazolam. A gente percebe que no Midex, né, o midazolam versus o Precedex, o tempo de ventilação mecânica parece ser melhor em uso do Precedex. Tem uma vantagem, uma leve vantagem do Precedex em relação ao midazolam. Mas o tempo da UTI não teve tanta eficiência significativa. Parece ser bem semelhante. E quando a gente vê o Prodex, o propofol versus o Precedex, tanto o tempo de ventilação mecânica quanto o tempo de UTI vem sem diferença significativa. Então, sei lá, o que pode concluir disso é que o propofol talvez seja bem parecido com o Precedex. Se não tiver propofol, você pode usar pulso. Se não tiver Precedex na hora, ou tiver muito caro, igual acontece aqui na UTI, às vezes, utilizar o propofol não é uma opção ruim, ou que vai ser vai causar algum malefício pior para o paciente, dependendo claramente do paciente, e que talvez o midazolam seja aqui um culpado aqui dessa diferença, já que no Prodex não teve tanta em relação ao Precedex. Aí, aqui em 2019, falar um pouco aqui do SPICE 3, que avaliou aí o Precedex em relação ao tratamento usual. Com RCT australiano aí, com 4.000 pacientes, 2.000 em cada braço, para ver efeitos colaterais do uso do Precedex, já que estava entrando aí bastante na moda o uso desse sedativo. E o que a gente viu? Lembrando que esse uso aqui, desse RCT, né, era 90% dos pacientes estavam usando propofol e 40% estavam usando midazolam. Ou seja, grande parte deles estava usando concomitantemente os sedativos e a maior parte usando pelo menos o propofol. A gente vê aqui que a morte até 90 dias, sem diferença significativa, e a média aí no ventilador mecânico também, sem diferença significativa. Mostrando que talvez o Precedex não tenha essa vantagem toda, como as pessoas dizem, que pode ser usado outros. Aí vem os efeitos adversos que foram vistos no estudo em relação ao Precedex versus esse tratamento padrão. A gente vê que a incidência aí de bradicardia é 0,07% no grupo Precedex versus 0,05% no usual cardio, no UP, com diferença. Mesma coisa aí em relação à hipotensão, a maior incidência de hipotensão do Precedex e a de assincronias também do Precedex. Colocando na balança, efeitos adversos com a possibilidade de trazer um benefício relevante de acordo com esse estudo, dá para pensar em quando usar o Precedex com a indicação precisa aí desse sedativo. Aí, nessa análise aqui de subgrupo, feita depois, do SPICE 3, eles avaliaram o uso de vasopressor em pacientes em choque séptico, com esse mesmo jogar, esse mesmo padrão, e o Precedex. Dá para perceber que o Precedex tem uma vantagem em relação, parece que ele diminui um pouco o uso e as doses de noradrenalina quando você está utilizando midazolam e propofol, que a gente sabe que dá aí uma questão de hipotensão, entre outras alterações hemodinâmicas. Mas, assim, parece ser tanto, e parece que ao longo do tempo vão ficando cada vez mais perto uma curva da outra. Aqui é a PAM, né, a pressão arterial média, vista em relação também com o Precedex conhecido no Tutore, e com o Precedex parece dar uma estabilidade hemodinâmica melhor do que quando se usa aquele padrão feito no estudo com propofol ou midazolam. Coisas aí para se pensar e pensar em um estudo futuro, em outros estudos mais específicos para esse perfil de pacientes. Entrando aqui um pouco de complicações da sedação excessiva, como eu disse, em diversos estudos até agora, maior tempo de ventilação mecânica, assincronias do paciente ventilador, eu vou falar isso no próximo slide, aumento de mortalidade, em alguns casos,
aumento da incidência de delírio, usa principalmente benzodiazepínicos, aumento dos custos, quanto mais sedação, maior custo, e aquela falsa sensação de redução do desconforto e ansiedade. Né? O paciente lá em -4, -5, que ele vai estar confortável. Isso, pelo que parece, não é a realidade. Aí eu trouxe esse estudo observacional, que exatamente compara algumas estratégias de analgesia com um índice de assincronia, pelo acoplamento ali do paciente na ventilação mecânica. O que a gente viu aí com esse estudo? Ele dividiu em 4 grupos: grupo sem droga, grupo só sedativo, grupo só opioide e o grupo onde usava os dois combinados. A gente viu que o grupo sem nada teve um índice de assincronia aí maior em relação aos outros grupos. Só que quando a gente começa a olhar a parte dos sedativos, só opioides e os dois combinados, vai perceber que os sedativos têm maior índice que só os opioides, pelo menos os 3 são muito parecidos, os 3 podem até estar no mesmo plano, mas só opioides, pelo menos, tem uma ponta aqui até mais abaixo, porque tanto sedativos junto com opioides, quanto só sedativos. Mas a questão, às vezes, nem é essa. A questão é que se você usar só opioides, só dar um pouco de morfina, um pouco de fentanil e não sedar muito paciente, talvez seja necessário só para tentar melhorar aquela sincronia. Você tem que também lembrar que sedar mais não quer dizer tratar a sincronia, mas tentar achar a causa da sincronia do paciente. Algumas indicações de sedação profunda na UTI, aquele paciente que tem -4, -5, são cada vez menores. Tentei trazer elas. Um paciente aí com uma insuficiência respiratória aguda grave, com a sincronia do paciente na ventilação. Não que a sedação vai resolver a sincronia, mas vai deixar que o pulmão dele melhore e se restabeleça por conta dessa pneumopatia que ele está tendo. Paciente sob bloqueio neuromuscular, depressão intracraniana, subobstrutivos graves, um mal asmático, bruto, assim, estado de mal epiléptico. São basicamente a grande parte do perfil dos pacientes que a gente vai querer que fique sedado no RAS aí -4, -5. Então, para concluir, o que fazer com tudo isso, o que a gente quer? Primeiro, acho que o principal de tudo é evitar a sedação excessiva, saber a indicação, independente da estratégia, parece, mas ter metas, ter alvos, sempre que o paciente fica lá chumbado, sem ficar o dia inteiro sem reavaliar o paciente. Controlador de agitação, selecionar os medicamentos baseados nas características dele, nos seus efeitos colaterais, nas evidências que tem para cada perfil de paciente, sedativos com ventilação e monitoramento fácil, uma avaliação multimodal do paciente, como a gente viu nos bandos, e pensar no paciente aí como um todo, não só conversar com ele, tentar fazer essa avaliação aí também, os tratamentos não farmacológicos para delírio fazem parte. Terapias não farmacológicas e multidisciplinares dos pacientes, estabelecer alvos, também, principalmente, reavaliar o paciente com frequência, a necessidade de analgesia e ou sedação.